Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre o seu lar. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos os amados irmãos e amigos que nos dão a alegria de estar juntos agora, fazendo essa live aqui da nossa escola dominical, nosso estudo bíblico desta manhã. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe muito. Quero convidar você para orarmos juntos. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, aqui nos encontramos buscando a Tua santa presença, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Queremos render glórias e louvores ao Teu santo nome. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos conceda sabedoria no falar e no ouvir, no refletir, ó Deus, sobre Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando em todos os momentos desse estudo, Pai. E que cada vida, Senhor, que nos ouve, ó Pai querido, possa ser ricamente abençoada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero convidar você para uma leitura bíblica do Salmo 106, os versículos 1 a 5. Salmo 106, versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Amém. Querido, se tem algo que a gente tem sentido muito nesse período, sem dúvida alguma, é a falta de estarmos juntos no templo, adorando o Senhor, aprendendo da palavra de Deus.
Esse tempo é um tempo precioso e que faz muita falta para nós, para todos nós que amamos a Jesus Cristo, amamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é bom poder estar junto com os irmãos, poder abraçar, olhar nos olhos, conversar, mas nós temos sido impedidos de estar juntos durante esse tempo. Ainda mesmo que muitas igrejas, como a nossa própria igreja, esteja realizando culto presencial, mas nós temos sido privados, né, através de várias limitações que são impostas, e com toda razão, para que nós não venhamos nem a transmitir, nem mesmo a contrair esse vírus. Mas sentimos muita falta disso. E eu digo aos irmãos que não vejo a hora, né? Não vejo a hora. Tenho orado, tenho pedido a Deus, e eu tenho certeza que você também tem feito isso, para que Deus abrevie esse tempo e possamos estar juntos na sua casa, louvando o seu nome. E eu quero louvar ao Senhor com um cântico antigo de Vencedores por Cristo, que fala sobre cantar para sempre as misericórdias do Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, os meus lábios proclamarão a todos as tuas misericórdias. Quem é comparável ao Senhor? Quem é semelhante a Deus? Celebram os céus as tuas maravilhas, todo o teu povo celebra o teu poder. Quem é poderoso e fiel como és, ó Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Quem é comparável ao Senhor? Quem é semelhante a Deus? Celebram os céus as tuas maravilhas, todo o teu povo celebra o teu poder. Quem é poderoso e fiel como és, ó Senhor. Glórias a Deus, né? Glórias ao Senhor, esse Deus que é fiel, bondoso, cheio de misericórdia e de graça. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque as suas misericórdias foram renovadas sobre nossas vidas. E eu tenho absoluta certeza de que há muita gente buscando na misericórdia de Deus a salvação, a resolução dos seus problemas, das suas lutas pessoais. Há um pastor, eu não o conheço pessoalmente, mas é muito conhecido aqui na região de São José do Rio Preto, pastor Luiz Ricardo. Ele está em estado gravíssimo, foi transferido ontem para Goiânia. Ele estava, se eu não me engano, em Caldas Novas, internado, e ele foi transferido para lá. Ele passou por uma cirurgia, e esta cirurgia ocorreu algum problema, não é Covid, tá bom? E isso acabou trazendo prejuízos sérios aí para a sua saúde. Nós temos orado pela vida dele. Há um outro irmão querido, chamado o reverendo Adilson, que é ali da região de Limeira. Ele foi deão do seminário presbiteriano de Campinas, onde eu estudei,
Ele também está internado, estado grave. Nós temos orado pela vida dele, pedido ao Senhor as misericórdias de Deus sobre a vida dele. Assim como há tantos outros que têm pedido nossas orações. Temos orado pela dona Marlene, eu não a conheço pessoalmente, mas temos orado pela vida dela, o seu Gonzaga, que graças a Deus está cada dia melhor, né? Se tudo correr bem, amanhã ele deve receber alta. Temos orado por ele já há bastante tempo e ele está vencendo o Covid, graças a Deus, como tantos outros que pelas misericórdias do Senhor venceram. E há outras famílias que a gente sabe que infelizmente perderam seus entes queridos, e nós precisamos sempre estar com o nosso coração cheio de compaixão pelas pessoas que estão enfermas e aqueles também que estão entristecidos, precisando do consolo do Espírito Santo de Deus. E nós devemos orar pela vida destas pessoas. Temos orado pelo seu Basílio, temos orado também pela Duda, nossa irmã querida, que contraiu o Covid agora também, essa semana, uma adolescente ali, jovem adolescente, né, da nossa igreja. Temos orado, temos pedido a Deus. Estou com a minha cunhada agora também, lá em Bauru, que contraiu também o vírus, a Suzy, que Deus a abençoe muito. E se você lembrar de alguém, coloque em oração nesse instante. Vamos orar, vamos interceder, vamos pedir a Deus pelos nossos queridos. Temos orado pela Cauane, uma adolescente que tem lutado contra o câncer, e Deus está concedendo vitória sobre vitória para ela. Não tem sido fácil, mas Deus tem abençoado a vida da Cauane. Que Deus abençoe a vida de todos aqueles por quem oramos e intercedemos. Vamos fazer mais uma oração antes do estudo da palavra, que daremos logo na sequência dessa oração. Senhor, colocamos todas estas vidas preciosas que mencionamos aqui nas mãos do Senhor. Ó Pai querido, elas não estão apenas nas mãos dos médicos, dos enfermeiros, mas estão acima de tudo nas mãos do Senhor. E nós intercedemos porque em Ti estão todas as nossas esperanças. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha visitar cada pessoa no leito de enfermidade, seja na sua casa, seja num hospital. E todos aqueles, ó Pai querido, que estão entristecidos devido à perda de algum ente querido, Senhor meu Deus, pedimos que o Senhor traga consolo em nome de Jesus. Oramos também, Pai, para que o Senhor nos dê vitória sobre esta pandemia, Senhor. Venha, ó Pai querido, abençoar o Brasil, e não só o Brasil, mas todos os países, livrando-nos desta pandemia, abençoando, Senhor, os cientistas que estão aí trabalhando por uma vacina, para que eles consigam, ó Deus, fazer uma vacina que tenha efeitos muito positivos na vida de toda a população, Pai. Abençoe cada cientista, Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, também oramos para que o Senhor envie chuva, muita chuva, sobre a nossa região e sobre todos os lugares onde houver seca por esse país, meu Deus. E abençoe o nosso país. Agora também, fala conosco no estudo da Tua Palavra, para que juntos, meu Deus, possamos crescer espiritualmente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém. Eu quero iniciar o estudo de hoje. Eu não iniciarei com a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler muitos versículos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre família. Domingo passado falamos sobre a paternidade, né? Já que foi Dia dos Pais, tratamos desta questão da paternidade responsável. E hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre família. Eu lembro conversando com uma irmã da igreja, quando ela chegou na igreja. Logo que ela chegou, eu não sabia da realidade da família dela, as dificuldades que eles enfrentavam como família, mas uma coisa que chamou muito a atenção dela, que ela me disse: ela já havia ido a muitas outras igrejas e religiões, e ela disse assim que ela tinha ficado admirada de ver famílias inteiras na igreja,
adorando juntas a Deus. O pai, a mãe, os filhos, fossem jovens, adolescentes ou crianças, juntos ali adorando ao Senhor. E isso chamou muita atenção dela. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que esse sempre foi o plano original de Deus, que as famílias o adorem juntas, salvar famílias e não apenas indivíduos. Você se lembra da palavra que o apóstolo Paulo dá ao carcereiro lá na cidade de Filipos? Está registrado em Atos, no capítulo 16, quando aquele homem está ali desesperado, a ponto de tirar a própria vida. Quando o apóstolo Paulo diz para ele: não faças isso. Paulo estava preso, ele e Silas, na cidade de Filipos. E Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. De fato, essa é a vontade de Deus, que famílias inteiras sejam salvas. Mas eu quero apresentar aqui para nós algumas coisas importantes. Por exemplo, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, como eu disse no domingo passado, numa outra pesquisa que eu trouxe aqui também lá dos Estados Unidos, porque os americanos, eles são experts em pesquisas, eles gostam muito de fazer pesquisas, até porque as pesquisas nos ajudam muito a entender um pouco mais da nossa sociedade, dos problemas que assolam a nossa sociedade. Nessa pesquisa, eles observaram o seguinte: pesquisa feita com jovens e também adultos, adolescentes. Eles viram que jovens e adultos nos pesquisaram, aliás, entre jovens e adultos dos Estados Unidos em 6 grandes denominações americanas. Quando a gente fala aqui de denominação, a gente está falando de igreja presbiteriana, batista, metodista, católica, enfim, várias denominações ali, denominadas cristãs, que têm nomes diferentes, mas todos são colocados nesse pacote único chamado de cristianismo. E eles viram o seguinte, que 35% dos jovens entre 16 a 18 anos raramente falam sobre fé ou sobre Deus com a mãe. Olha aí, 56% desses jovens entre 16 a 18 anos raramente falam sobre fé ou sobre Deus com o pai. Menos de 10% dos pais frequentam a igreja regularmente ou leem a Bíblia e oram com os seus filhos. Essas estatísticas, queridos, deveriam nos chamar a atenção, fazer-nos refletir e até mesmo ficarmos alarmados, porque observe só, um número muito grande de jovens e adolescentes que não tem qualquer conversa, qualquer diálogo dentro de casa com pai ou com mãe sobre Deus, sobre a Bíblia Sagrada. E ainda 10% dos pais que frequentam a igreja. Imagina aqueles que não frequentam a igreja, então o número é gigantesco, né? Menos de 10% dos pais que frequentam a igreja regularmente leem a Bíblia ou oram com os seus filhos. E a gente pergunta, por quê? O que será que acontece destas pessoas que frequentam a igreja, que participam da igreja regularmente aos domingos, não falarem dentro de casa, entre família, sobre Deus, sobre a fé, sobre a Bíblia Sagrada? Por que é que nós nos desviamos tanto? Por que é que tanta gente tem se desviado do plano original de Deus? Não estou falando apenas de ir à igreja, mas de realmente ter relacionamento com Deus e a família toda desenvolver esse relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos o seguinte, que a história do povo de Israel começa através de um casal. Lá em Gênesis, no capítulo 12, diz a Bíblia
que Deus se revela a um homem chamado Abrão. E Abrão era casado com uma mulher chamada Sarai. E Deus fala ao coração daquele homem, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E Deus diz àquele homem, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete um descendente àquele homem, né? Aquele homem já tinha uma idade avançada. Eu não vou contar toda a história aqui, mas você pode ler toda essa história que começa em Gênesis no capítulo 12. E você observa que logo de início, quando Deus chama aquele casal, depois inclusive muda o nome deles de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E o objetivo de Deus em chamar aquele casal e prometer-lhes um filho, já que Sara era estéril, não podia gerar filhos, e Deus lhe dá o filho, que vem se chamar Isaque. O objetivo de Deus ao chamar esta família não era apenas iniciar um povo, o povo de Israel, mas era através desse casal, e através dessa família, e através desse povo, abençoar todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. E quando nós olhamos para a vida dos patriarcas, quem são os patriarcas na Bíblia Sagrada? São Abraão, Isaque e Jacó. Isaque, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaque. E de Jacó nascem as 12 tribos de Israel. São 12 filhos de Jacó que nascem e cada um deles forma uma tribo em Israel. Por isso eles são chamados de patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. E nós vemos na vida destes homens e de suas famílias o testemunho da fidelidade de Deus, como Deus o sustentou durante toda a trajetória de vida deles, desde quando Deus se revelou a cada um deles, abençoando a família deles. Deus os preservou, mesmo diante da fraqueza de cada um deles, porque eles não eram pessoas perfeitas, não eram. Aliás, Deus não chama pessoas perfeitas. Quando um grupo de fariseus vem questionar a Jesus, por que é que Jesus ele comia e bebia junto com publicanos, pecadores, homens que não eram religiosos, Jesus Cristo diz àqueles homens o seguinte: eu sou como um médico, e um médico ele não vem para os que estão sãos, ele vem para os que estão doentes, enfermos. E de fato, queridos irmãos, Deus não chama pessoas perfeitas. Aquelas pessoas que se acham perfeitas, aquelas pessoas que se acham acima da média, que se comparam aos outros e dizem: eu não sou como essa pessoa, eu sou uma pessoa justa, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, e começa ali a se justificar. Ela está dizendo: eu não preciso de Deus, sou muito bom, sou muito bom. Então Jesus vem para aquelas pessoas que sabem que não são boas, que sabem que não são perfeitas, como eu. Eu sei que eu tenho defeitos e muitos defeitos, eu sei que eu tenho vários problemas e preciso muito da graça do meu Deus para poder viver a vida que Ele propõe a mim. Eu sou incompetente, incapaz de por mim mesmo viver a vida que Deus requer de mim. E assim é também a minha família. E tem sido todas as famílias na história, todas as famílias que Deus chamou, começando lá dos patriarcas. O próprio Abraão tinha problema muito complicado com mentira, com medo. E Deus foi tratando de Abraão à medida em que ele caminhava. Lógico que isso não é justificativa, a pessoa vai ficar mentindo a vida inteira dela, não. À medida em que nós caminhamos com Deus, Deus vai tratando dessas nossas fraquezas, dos nossos pecados, dos nossos defeitos, e Deus vai transformando tudo isso para a glória dele, até o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo ou quando Ele vier para nos buscar. Mas há um processo todo de santificação
que Deus vai trabalhando em nossa vida. Isaac também teve problemas muito semelhantes ao do seu pai Abraão. Jacó também teve problemas sérios, né, que foram tratados também por Deus. Mas Deus os preservou, porque Deus fez uma aliança com eles e com suas famílias. O povo de Israel todo passou pelo Egito, ficou ali como escravo, e até que chegaram à terra prometida. Começou então lá com Abraão. Depois passaram-se vários anos, um período muito longo, até que eles chegassem à terra prometida. Aquela terra que Deus havia dito a Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. A terra que mana leite e mel, que eu vou dar a vocês. Então agora eles estão se aproximando da terra prometida. E na terra prometida, eles teriam grandes desafios. E Deus falou com eles sobre esses desafios. E a questão central é exatamente essa. Porque eles não eram mais escravos, eles ficaram durante 430 anos no Egito vivendo como escravos. Gerações passaram, porque Deus havia limitado a idade da humanidade agora no máximo até 120 anos. Então digamos que houvessem ali dentro, entre os judeus, pessoas que tinham já seus 120 anos, talvez, eu não sei, mas agora uma geração inteira morreu no deserto pela desobediência, pela dureza do coração, por não ouvirem o Senhor, por terem vontade de voltar para o Egito, né? Por serem mesquinhos, por serem ingratos a Deus. Eles acabaram morrendo, não foram dignos de entrar na terra prometida. Então os filhos deles agora eram moços. E agora viria o grande desafio, ao entrarem na terra prometida. Como é que eles lidariam com a liberdade? Com a liberdade, com o compromisso de viverem como povo de Deus e de testemunharem a sua fé em Deus. Então, para que o plano original pudesse gerar os resultados esperados, o que precisava acontecer? A geração mais velha, aqueles que já tinham seus 40 anos por aí, a geração mais velha deveria estar comprometida com a transmissão da fé às novas gerações, aos seus filhos e aos seus netos. Como eles fariam isso? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 1 a 9. Eu vou ler, tá bom? Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Esse livro faz parte da Torá, que são os 5 livros da Bíblia que são atribuídos a Moisés. Tá bom? Então eu vou ler aqui para que vocês acompanhem. Deuteronômio 6, de 1 a 9, eu leio na Nova Versão Internacional. Diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse, que é a terra prometida, tá? Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel. Agora, olha que importante que vai ser dito aqui, o que eles deveriam observar e transmitirem aos seus filhos e aos seus netos. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Até aí. Então, o que Deus está dizendo? Que aquela geração que estava entrando na terra prometida deveria ensinar aos seus filhos, persistir em ensinar. Ele estava dizendo primeiro a cada um daqueles pais e mães adultos, dizendo assim: amem a Deus, vocês tenham um compromisso pessoal com Deus, que os seus filhos possam ver isso em vocês, que os seus netos possam ver isso em vocês, o compromisso de vocês com Deus, de amarem o Senhor, todo o coração, de toda a alma, toda a força. Ele está dizendo isso, façam isso, que os seus filhos e netos vejam isso em vocês. E depois, ensinem vocês aos seus filhos como amarem a Deus. E como vocês farão isso? Eu estou dando as minhas leis aqui para vocês. Lembra? Os 10 mandamentos é o resumo de tudo isso que ele estava dizendo, de amar a Deus acima de todas as coisas. Então ali tinha os 10 mandamentos que Deus havia dito ali, trazido ao seu povo, e ele está dizendo: ensine essas leis aos seus filhos, fale com eles andando, assentado, onde você estiver, invista tempo para ensinar e aproveite todas as oportunidades que vocês tiverem para ensinar e inculcarem na mente dos seus filhos esta verdade, que eles possam ver isso em vocês. Possam ver nas ações de vocês, possam ver isso na maneira como vocês pensam, como vocês refletem sobre a vida em tudo, dentro e fora de casa, que eles possam ver que vocês levam a sério isso, porque vocês amam a Deus. Então, ele está dizendo, entre outras coisas, que a geração mais velha deveria ensinar as novas gerações através do exemplo, ou seja, de maneira informal, em todos os lugares onde estivessem, trabalhando, fazendo negócio, passeando, onde estivessem, de maneira informal, que as crianças, os adolescentes, os jovens olhassem para os seus pais e vissem que os seus pais tratavam a sério, levavam a sério em todos os aspectos da vida a lei do Senhor. Mas não só através do ensino informal, também através do ensino formal comprometido. E nós temos um texto em Josué, no capítulo 24, versículos 14 e 15, um texto muito especial. Por quê? Porque Moisés havia morrido. Moisés, o grande líder de Israel, que conduziu o povo para fora, libertou-os do Egito e os levou até próximo da terra prometida. Ali Moisés morre e passa o bastão da liderança para Josué. E Josué, que foi comandante do exército de Israel, Josué agora já está maduro e ele reúne todos os líderes de Israel, todos os pais de família, ele os reúne antes de entrarem na terra prometida e diz o seguinte a estes homens, Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram. Passa um pouquinho e ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir. E daí ele dá o exemplo pessoal. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você está vendo como era importante o exemplo? Josué tinha consciência disso e ele está falando isso a cada pai de família ali. Vocês precisam ser o exemplo para a vida dos seus filhos. Vocês precisam
abandonar tudo aquilo que liga vocês ao passado de vocês, aquela maneira de viver, aos deuses que vocês serviam, aos ídolos ali, aquelas religiões que não têm a ver com o nosso Deus, aquelas religiões que adoravam outros deuses, deuses feitos pelas mãos humanas e que moldavam a maneira de vocês serem, moral, eticamente, né? Porque esses deuses se adaptavam àquilo que o homem queria, porque eram deuses feitos por mãos humanas. Agora, o único e verdadeiro Deus é que nós estamos aqui para servir. Não somos nós quem definimos o que é que nós vamos fazer, é Deus, esse Deus, o único e verdadeiro Deus, que nos mostra como devemos viver a nossa vida. Eu já tomei a decisão, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. E todo mundo fala, nós também vamos fazer isso, nós também. E por um período, de fato, eles fizeram isso. E a gente percebe na história que alguma coisa aconteceu. Porque os mais velhos parece que que falharam em transmitir a fé à geração seguinte. Em Juízes, que é o livro que vem logo depois de Josué, que continua contando essa história, Juízes capítulo 2, versículos 10, a partir do versículo 10, vai dizer assim, que depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Baalins é um termo usado para dizer que eles prestaram culto a um falso deus cananeu chamado Baal. Mas olha o que é importante aqui para nós. Eu estou lendo Juízes capítulo 2 a partir do verso 10 ali, tá bom? Depois de que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, né? Que não conhecia o Senhor. Por que não conhecia? Os pais não haviam assumido o compromisso, não haviam assumido o compromisso de ensinarem aos seus filhos, eles mesmos amarem ao Senhor, ensinarem os seus filhos. Onde é que eles falharam? Será que eles deixaram de dar exemplo pessoal aos seus filhos? Começaram a fazer coisas ali que, quando os filhos olhavam, falavam, epa, né? Meu pai fala uma coisa e faz outra. Ou será que eles falharam em ensinar a fé aos seus filhos, andando pelo caminho assentado ali, né, os 10 mandamentos, né? Será que eles falharam nisso? Eu creio que eles falharam nas duas coisas, E por causa disso, os problemas começaram a surgir. Deus havia dito aos israelitas que eles expulsassem das terras que eles iam tomar posse todos os moradores que moravam ali. Eu leio Números, que é o livro antes de Deuteronômio. Eu leio Números capítulo 33, versículos 51, 52, 55 e 56. Eu repito, Números 33, versículos 51, 52, 55 e 56. Olha o que Deus diz aos israelitas antes deles tomarem posse da terra prometida. Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos nas suas costas. Eles lhes causarão problemas,
na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Palavra do Senhor. Uma palavra dada naquela época, aquele povo. Há uma ordem clara aqui de Deus. E eles não deveriam fazer concessões. Não deveriam fazer concessões. Mas no início do livro de Juízes, nós temos a história contada do que aconteceu. E nós, quando lemos essa história, nós vamos perceber que apenas a tribo de Judá e a tribo de Calebe é que levam a sério, à risca, as ordens dadas pelo Senhor. Mas quando você vai ler Juízes, capítulo 1, os versículos 27, 29, 30, 31 e 33, você vai ver o quê? Você vai ver o seguinte, que as tribos de Manassés, lembra das 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó? Então as tribos de Manassés, Efraim, Zebulon, Azer, Naftali e mesmo a tribo de Dan, eles não expulsaram, não fizeram exatamente aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Eles fizeram concessões. Eles não agiram de acordo com a ordem de Deus. Tentaram fazer as coisas do jeito deles. Tentaram fazer a coisa como eles achavam que deveriam fazer. E não fizeram exatamente como Deus mandou. Daí lá em Juízes, no capítulo 2, versículo 2, Deus pergunta o seguinte: por que vocês não me obedeceram? Por que vocês não me obedeceram? E daí nós temos Juízes 2, 12 a 15, que eu leio agora. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominavam. Você percebe? Quando eu pego essa história toda lá do passado, né, e tiro lições para a nossa vida, como família. Deus ordena a nós como família, quando nós assumimos um compromisso com Ele. Deus ordena que nós rompamos com tudo aquilo que era a nossa vida passada, tudo aquilo que contrariava a vontade de Deus. Fosse a idolatria, fosse costumes, fossem atitudes que nós tomávamos, que costumávamos fazer, vícios, todas as coisas que caracterizavam a nossa vida antes de conhecer a Jesus e que agora, à medida em que nós vamos lendo as Escrituras e vamos recebendo o ensino das Escrituras, vamos percebendo que ofendem ao Espírito Santo que habita em nós, que são contrárias à vontade de Deus ensinada em sua palavra. Ele vai dizer que nós devemos romper com estas coisas, como Josué disse: escolhei agora quem vocês vão servir. Então, ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Ninguém é obrigado a se tornar cristão. Jesus Cristo deixou isso claro: se alguém quiser vir após mim, mas Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então existe uma maneira correta de seguir a Jesus e de andar com Jesus nesse mundo. E quem define isso não somos nós, nem a igreja. Não é uma imposição da religião. Cada religião tem o seu sistema. Mas o cristão, ele não segue a religião. Se ele seguir a religião, o seu coração jamais será transformado. Porque ele só vai mudar por fora. Nunca vai amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força.
Jesus Cristo nos convida a segui-lo. Seguir a Jesus é seguir por um caminho estreito. Você se lembra do ensino de Jesus no Sermão do Monte? Ele diz que largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que vão por ele. Mas seguir a Jesus é um caminho estreito, e são poucos os que entram por ele. Mas a partir do momento em que eu digo, eu sou discípulo de Jesus, eu quero seguir a Jesus, nós temos que entender que existe uma maneira correta. Basta você ler os evangelhos e você vai observar isso. O Sermão do Monte traz isso de uma maneira muito clara. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, final do capítulo 7. Jesus deixa claro ali que segui-lo não é seguir uma religião, é seguir um homem e o ensino deste homem que molda a nossa vida, porque ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. Então, para isso, nós vamos ter que renunciar muitas coisas. Aliás, Jesus diz no Evangelho de Lucas que aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. Se qualquer coisa ficar entre você e Jesus, essa coisa se torna o seu ídolo. Então, Jesus não aceita o segundo lugar. Jesus não aceita que nós o sigamos 99%. Ele quer o nosso coração todo. Ele quer o nosso compromisso. Ele quer que nós coloquemos nele todo o nosso amor, toda a nossa força, toda a nossa alegria, todo o nosso contentamento. E quando nós fazemos isso, é isso também que nós assumimos o compromisso com Jesus de transmitir aos nossos filhos, à nossa família, de andar com o Senhor Jesus Cristo. Então nós renunciamos, não porque nós somos obrigados, nós renunciamos porque nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. E com isso nós negamos a nós mesmos e tomamos a cruz. Se alguém está na igreja e não compreendeu isso ainda, eu quero que você pense seriamente nisso, porque você pode ter se tornado apenas uma pessoa religiosa. Apenas, às vezes, até ter mudado apenas de religião. Você seguiu uma religião e agora está seguindo outra religião. Jesus não é religião, gente. Jesus é uma pessoa. Ele é o Filho de Deus. E ele veio a esse mundo porque todas as religiões, sem distinção de nenhuma, todas as religiões não conseguiram levar o homem até Deus. Nenhuma religião. Ah, pastor, então as religiões não são boas? Não, as religiões são boas, elas fazem muitas coisas boas. Todas as religiões, num certo sentido, tentam ajudar o homem a ser uma pessoa um pouco melhor. Mas a religião, ela muda apenas por fora. Jesus Cristo veio mudar o nosso coração. Ele veio nos dar um novo coração. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E isso é que faz com que muita gente critique o cristianismo, porque para muitos o cristianismo é apenas mais uma religião entre tantas religiões. E talvez você esteja seguindo o cristianismo como uma religião, mas eu convido hoje você a considerar não o cristianismo, mas considerar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e assumir um compromisso com Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa ser sério no seu compromisso com Jesus Cristo, levar a sério a palavra de Deus e não fazer concessões na sua vida. Eu vou citar aqui uma questão que aconteceu faz pouco tempo. Uma determinada novela de um determinado canal de TV, eu não vou aqui fazer propaganda de ninguém, por causa de uma cena logo no início daquela novela, que abriu aquela novela, por causa daquela cena, muitos evangélicos decidiram não assistir a novela. Olha só. Na primeira semana, isso saiu no jornal. Aquela novela perdeu 5 pontos no Ibope. Foi o pior início de uma novela dentro daquele canal televisivo. Sabe? Cada ponto no Ibope corresponde a 67 mil televisores ligados. Um ponto no Ibope são 67 mil televisores ligados. 5 pontos no Ibope significam
335 mil pessoas não ligando a TV naquele canal. Então 5 pontos no Ibope caiu no primeiro dia em que aquela novela começou. 5 pontos, eram 335 mil pessoas protestando contra aquela cena naquela novela, dizendo: nós não aceitamos isso, porque isso é contra o ensino da palavra de Deus. Alguém vai dizer assim: que bênção. Eu pergunto, será? A pergunta é: por que é que ainda no século 21, diante de tantos desmandos, de tantos absurdos que são transmitidos através de novelas, de séries, por que tantos que se dizem cristãos e discípulos de Jesus continuam assistindo esse tipo de coisa, fazendo concessão, infectando, né, o seu cérebro, seus lares, trazendo para dentro de suas casas, e às vezes o adolescente está ali assistindo, o jovem, a criança está ali assistindo junto? Será que nós não percebemos que esse tipo de coisa ofende a Deus? É contrário ao ensino do Evangelho de Jesus Cristo? E por causa disso, acaba influenciando potencialmente uma nova geração, e essa nova geração, que deveria ser ensinada de acordo com os padrões de Deus, não é ensinada de acordo com os padrões de Deus, e aí a gente não entende por que depois os nossos filhos chegam a uma certa idade, eles não têm base para poderem defender a sua própria fé quando vão para a faculdade, quando estão no ensino médio, eles têm dificuldade de dizer aquilo que creem, simplesmente porque eles adotam o mesmo linguajar, o mesmo comportamento, que todo esse tipo de lixo que está sendo trazido, né, do mundo para dentro do nosso lar, Leis são votadas no Congresso Nacional contra os valores do reino de Deus. Por quê? A gente vê hoje diversas leis que são votadas, né, que são promulgadas, que são trazidas, que são discutidas, e a gente é contra aquilo lá. Mas a gente não tem força para combater aquilo. Por quê? Por quê? Porque lá em Números 33, 55, que a gente leu, a gente viu ali, né, já falava exatamente sobre esta questão. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, do seu lar, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas, eles lhes causarão problemas. Então, como nós não tomamos atitude dentro do nosso próprio lar, na educação dos nossos próprios filhos, nós perdemos também a autoridade junto ao mundo onde nós vivemos. E nós vamos deixando que estas coisas passem, e nós vamos nos sentindo assim impotentes diante delas, exatamente porque nos falta autoridade espiritual. Deus está permitindo que estas coisas sejam farpas em nossos olhos e espinhos em nossas costas. E nós não temos noção, ideia do quanto isso irá trazer prejuízo para os nossos filhos, para os nossos netos, se nós mesmos não tomarmos uma atitude em relação a isso. Quantas vezes eu mesmo estive visitando familiares meus que ficavam às vezes grudados na frente da televisão assistindo lixo, que eu saía da sala, não é porque eu sou bom não, pelo contrário, porque eu sou um pecador, e eu sei que estas coisas vão moldando a gente, e eu falava: parem com isso, desliguem essa porcaria, vocês mesmos estão falando, olha, como é que pode, e ainda vocês estão aí na frente. E eu saía da sala, ia para outro cômodo até acabar aquilo lá. Por quê? Porque aquilo estava moldando. Eu não podia ficar ali com os meus filhos pequenos, eles assistindo, vendo tudo aquilo, enquanto a gente estava ali, toda aquela coisa de moralista. Isso é moralismo. Você entende o que é moralismo? O que é religião? O moralismo é
aponta o dedo para os outros, mas faz igual escondido, né? Dentro de casa. O crente não pode ser assim. O discípulo de Jesus, ele tem que ser a mesma pessoa, quer em casa, quer lá fora. Ele tem que ter a sua vida coerente com a fé que ele professa. Então não adianta nós nos queixarmos do mundo. O mundo é o que é. Não é o mundo que tem que mudar. O mundo sempre vai pensar como o mundo. Quem muda são aqueles que creem em Jesus. Porque os que creem em Jesus renunciam a estas coisas. Renunciam a esse padrão de vida, renunciam para um novo padrão de vida, onde Jesus Cristo é o centro. Então, somos nós que precisamos ser leais ao nosso compromisso com Jesus. Foi o que Josué disse. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Escolham hoje. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque eu sou melhor do que vocês? Não. Porque eu entendi que aquilo está errado, que aquilo ofende a Deus, que aquilo não é bom para os meus filhos, que aquilo não é bom para mim e que aquilo entristece o Espírito Santo de Deus. E por mais que sejam os meus defeitos, as minhas fraquezas, eu quero seguir a Jesus. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso fazer morrer essa natureza que eu tenho dentro de mim e que eu sei que é um imã, né, para eu fazer coisas erradas. Então, eu quero aplicar isso tudo dizendo o seguinte: a igreja é o povo de Deus hoje. A igreja é um povo especial. Mais uma vez eu digo, não é porque é um povo perfeito, pelo contrário, é um povo lavado no sangue de Jesus Cristo, o que torna um povo separado por Deus, a nação santa de Deus, que quer dizer o povo separado para Deus, para viver para a glória de Deus. Lá em 1 Pedro 2, 9 a 12 está escrito, 1 Pedro 2, 9 a 12, o apóstolo Pedro diz: vocês, está dizendo para a igreja, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, das trevas para a luz, mudança de vida. Antes, ele diz, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E ele continua dizendo, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, é isso que nós somos, nós estamos aqui na terra de passagem, o mundo não é nosso lar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha o que ele está dizendo, os desejos da carne, que é aquilo que o mundo costuma endeusar, fazem guerra contra a nossa alma. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. São inimigos. Então, como que eu posso dizer que eu estou seguindo a Jesus fazendo a vontade do inimigo? Então eu sou um traidor? É um traidor que faz isso. Era Judas que seguia Jesus e o vendeu, né? O cristão, ele não pode ser um traidor da sua própria fé. Ele tem que crer e seguir aquilo que ele professa crer. E daí Pedro diz, vivam entre os pagãos, ou seja, aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, no dia em que Jesus Cristo voltar e ficar claro quem é de Deus e quem não é de Deus. Deus vai fazer a separação, você se lembra? Jesus Cristo fala isso em Mateus no capítulo 25, no juízo de Deus, ele vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, e vai ficar patente aos olhos de todos quem de fato é de Jesus e quem não é de Jesus. Caminho estreito é o caminho que nos leva a Cristo. Queridos, a Bíblia
é o nosso manual de vida, manual de culto, de educação, para nós e para os nossos filhos. E nós somos responsáveis por transmitir a fé aos nossos filhos e aos nossos netos. E nós precisamos aprender com a história de Israel. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz: tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, como dizem os militares, missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Deus nos deu uma missão. Qual é a missão? Vivermos para a glória dele. Vivermos um compromisso com ele no mundo em que nós vivemos, colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Na nossa igreja nós batizamos as crianças. E quando batizamos os nossos filhos, nós assumimos um compromisso perante Deus. E nós dizemos a Deus que nós renunciamos à vida que nós vivíamos antes para viver para a glória de Deus. E nós dizemos assim: eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a minha única regra de fé e de prática. Eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e que Ele me salvou, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que por mim mesmo eu não sou capaz de adquirir a minha própria salvação pela prática de obras. Eu creio que o Espírito Santo, quando eu creio em Jesus, ele veio habitar em meu corpo, que meu corpo não me pertence. O meu corpo não é instrumento do pecado, o meu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E daí nós perguntamos aos pais: você promete ensinar todas estas coisas ao seu filho? Você promete ler a Bíblia com ele, ensiná-lo de acordo com as Escrituras Sagradas, educá-lo, admoestá-lo de acordo com o ensino das Sagradas Escrituras? E os pais vão respondendo: sim, sim. Você promete trazer o seu filho à igreja e ensiná-lo a adorar a Deus, a prestar culto a Deus? E os pais vão dizendo: sim, sim. Cada pergunta que vai fazendo vai dizendo sim. O que é o batismo? O batismo é um sinal da aliança, que nós fizemos uma aliança com Deus e prometemos educar os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. Aí, a pergunta é: chega um momento em que nós temos que educar os nossos filhos no mundo em que nós vivemos hoje, em que a teoria da evolução é ensinada aos nossos filhos nos colégios, e nós muitas vezes ficamos na dúvida se Deus realmente é o Criador de todas as coisas, ou o mundo é obra de uma evolução, de um Big Bang. E aí nós ficamos na dúvida se ensinamos que existe um Deus Criador ou não aos nossos filhos. Ou quando estamos conversando com os nossos amigos que não são cristãos, nós temos vergonha de testemunhar a nossa fé, dizendo: eu creio no Deus Criador, e os nossos filhos estão olhando ali para ver o que nós vamos dizer naquela hora, e nós ficamos, às vezes, com medo de expor o que nós cremos. Será que acontece isso? Será que acontece a questão de repente, diante das mudanças, né? Do pós-cristianismo que nós estamos vivendo hoje, onde os absolutos morais são lançados por terra, onde o relativismo moral é colocado para pautar as escolhas e as decisões desse mundo que está aí, onde a Bíblia Sagrada inclusive nos ensinou que iria ser assim. E a gente diz assim para os nossos filhos: filho, isso não é errado. Mas pai, eu li aqui na Bíblia que é errado, que isso daqui é contra a vontade de Deus. Não, filho, isso é para aquela época. Sabe o que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Nós estamos ensinando aos nossos filhos que nós mentimos para Deus. Que falamos para Ele que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Mas na prática, isso é apenas uma teoria. Porque quando
é o momento de nós tomarmos posição. Nós andamos para trás, nós recuamos e dizemos assim: não, a Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia é que naquela época para hoje não serve. Não, meu irmão, minha irmã, se você crê assim, eu vou dizer a você, você está ensinando tudo errado ao seu filho e à sua filha. Você não é um discípulo de Jesus Cristo. É aquilo que Josué disse lá atrás. Escolham hoje. Se vocês não querem servir ao Senhor com integridade, vão servir a outros deuses. Mas se vocês querem servir ao Senhor, paguem o preço disso. Jesus Cristo disse que seria difícil. Jesus Cristo disse que as pessoas iriam nos perseguir por causa da nossa fé. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e a palavra de Deus permanece para sempre. Não somos nós que definimos as coisas, não. Ah, mas lá na Bíblia fala que lá no passado tem umas coisas. Você não confunda lei cerimonial com lei moral. Há muita gente que não entende porque não estuda a palavra de Deus e lê um livro aí que vão falar alguma coisa. Ah, como é que pode juntar tal material com tal material que era errado? Nós não entendemos porque nós não vivemos aquela época. Não compreendemos as leis cerimoniais que eram dadas apenas a Israel, no contexto do deserto, e nós queremos transferir essas leis para hoje e falamos que isso era um absurdo. É um absurdo para nós hoje, né? Porque era uma lei específica. Agora, a lei moral de Deus é permanente. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso e Ele continua ensinando isso hoje nas Sagradas Escrituras. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, honra o teu pai e tua mãe, não cobiçarás. Isso continua. É o ensino da palavra de Deus, que significa nada mais, nada menos que amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mas amar não significa ser conivente com o mal, com o pecado e com aquilo que a Bíblia Sagrada diz que está errado. Então, nós precisamos entender esta realidade. Porque, como diz lá no Salmo 11, verso 3, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Os fundamentos da fé são destruídos. Como que você vai construir uma casa e não construir esta casa sobre fundamentos sólidos? O que acontece com a casa? O fundamento sólido, meus amigos, meus irmãos, é a palavra de Deus. É preciso que tenhamos coragem e sejamos sinceros em avaliarmos os porquês. Hoje eu estou sendo duro em algumas coisas e precisamos ser duros. Precisamos falar as coisas como elas são. Como costumam dizer, preto no preto, branco no branco. Não adianta a gente querer de alguma maneira sair pela direita, sair pela esquerda, não. A palavra de Deus é que traz equilíbrio para a nossa vida. E como que nós podemos fazer isso, pastor? Se eu estou fazendo errado, eu quero corrigir-me em tudo isso. Será que ainda há tempo? Há tempo sim. Há tempo sim. O arrependimento significa reconhecer que eu estou errado e tomar uma atitude certa. Não é apenas reconhecer que eu estou errado e não fazer nada, mas é tomar a atitude certa. E eu quero propor para você o culto doméstico. O culto que nós podemos começar dentro da nossa própria casa. As grandes transformações começam com pequenas ações, pequenas atitudes que nós tomamos em nossa própria vida. Há uma única possibilidade de vermos mudanças reais em nosso lar e em nosso país. E estas atitudes devem começar pelos nossos lares. Abraão compreendeu isso. Se ele quisesse ser o homem de Deus, se ele quisesse ter uma família que fosse uma família de Deus, que influenciasse outras famílias, ele precisava começar mudando dentro da sua própria casa. Em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, Deus diz para Abraão, depois de vários problemas que Abraão vive, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, você precisa tomar uma atitude. Abraão, você precisa andar na minha presença.
e levar a sério o que eu estou dizendo. Então, a primeira coisa, seja convicto da presença de Deus. Ande na presença do Senhor. Decida hoje tomar um rumo de andar na presença de Deus. Nós não podemos terceirizar a nossa vida espiritual, pedindo só para que os outros orem por nós e para que os outros leiam a Bíblia por nós quando nós vamos na igreja, só lemos a Bíblia quando vamos na igreja. Não podemos. Isso não é suficiente. A igreja também não pode educar espiritualmente os nossos filhos. A igreja é parceira nos nossos filhos, na educação dos nossos filhos. Mas a responsabilidade pessoal é nossa, é intransferível. Os nossos filhos, a partir de certa idade, eles passam a maior parte do tempo longe de nós. Vão para a escola, passam a receber influência externa de pessoas que não creem como nós, que não adotam os nossos valores, que não adotam a nossa fé. E o nosso combate não é contra estas pessoas. Nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão aprendendo. E enquanto nos empenhamos em corrigir e ensinar aquilo que é certo aos nossos filhos, nós precisamos dar uma olhadinha no livro, ver o que ele está aprendendo, converse sobre a fé com os filhos, pergunte o que eles estão aprendendo, mostre na Bíblia o que a Bíblia Sagrada diz sobre aquele assunto. Nós deveríamos lutar no nosso país também para que leis que querem impor que as crianças passem o dia todo na escola não passassem. Mas o que é que acontece? Nós somos tomados às vezes por uma visão que nos empurra para longe dos nossos filhos. Pai e mãe que querem trabalhar fora para terem condições melhor, de dar uma vida melhor para os filhos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo uma crítica aos pais que trabalham fora e que desejam ter uma carreira profissional e serem bem-sucedidos nessa carreira. Mas eu quero que você compreenda que isso terá um preço alto na vida do seu filho. Terá um preço alto. Porque entre os presentes que você quer dar para o seu filho e a sua presença, não há comparação, que a sua presença é muito mais valiosa que os presentes que você dá. Essa presença que você dá ao seu filho também precisa ser relevante. Precisa ser relevante. Não basta apenas estar em casa e, por exemplo, ficar o tempo livre que você tem vendo o celular. Eu não estou dizendo que você não pode ver o celular, não pode ver o WhatsApp, Facebook, mas às vezes a gente gasta tanto tempo em frente a uma tela, seja ela qual for, que a gente não dá tempo para os nossos filhos, não conversa, não brinca, não fala, não faz nada. Nós deveríamos ensinar aos nossos filhos questões básicas da fé. Fundamentar, solidificar, para que o momento em que eles forem sair de casa, eles tenham já bem formados os seus pensamentos, a sua visão de fé sobre o mundo, sobre a vida, sobre as escolhas da vida deles. Mas a maioria das vezes eu estou sendo muito sincero aqui, meus irmãos e amigos. A maioria das vezes nós deixamos a fé para o lugar privado da igreja. Quando vamos na igreja, nós vamos ler a Bíblia. Quando vamos na igreja, nós vamos ouvir sobre as coisas de Deus. Você acha que isso é suficiente para a formação espiritual dos nossos filhos e a nossa própria formação no mundo em que a gente vive hoje? Ler a Bíblia só a hora que vai na igreja? Quantas vezes eu vejo que há pessoas que vão pegar a Bíblia e a gente fala, vamos abrir o livro tal, ficam perdidos, vão lá para o índice. Isso mostra o quê? Mesmo estando há anos na igreja, não lê a Bíblia. Só pega a Bíblia para ler a hora que está dentro da igreja. Ah, mas hoje tem o celular, né? É outro problema. Na minha posição pessoal e particular, eu digo uma coisa a você. Não leve o celular para dentro da igreja. Não leve quando você vai ao culto. Por quê? Porque o celular, como agora mesmo que eu estou aqui fazendo essa live com vocês, enquanto eu estou falando aqui, tem gente que vai escrevendo e mandando mensagem para mim. Vai mandando mensagem. Pastor, me coloca no culto, hoje à noite. Pastor, não sei o quê.
Isso significa o quê? Que a pessoa não está concentrada em aprender. Tem outra hora para fazer isso. Nós podemos fazer em outro momento. Todo mundo sabe que a live começa às 9h30 e vai até 15 para as 11. Mas a gente vai entrando e sem perceber a nossa mente vai divagando. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu estou sendo duro, mas eu estou sendo honesto. Honesto. E nós não podemos ficar com melindres nesta questão. A hora que você está ali na igreja, o celular vai... Você dá uma olhadinha. Vê o que é. E de repente, dependendo do que é, você quer entrar lá para ver. Quantos adolescentes eu vejo na igreja enquanto eu estou pregando. Agora, né, com a pandemia quase ninguém vai. Mas quantas vezes eu vejo os adolescentes, crianças, enquanto eu estou pregando, enquanto está sendo culto, e adultos também. A gente não fica chamando atenção lá na frente, é lógico. Mas ali olhando para o celular e vendo o que está acontecendo ali. Será que o culto é tão desinteressante? É tão desanimador? O que nós estamos passando para os nossos filhos? Nós que prometemos ensinar os nossos filhos a prestar culto ao Senhor. Ah, mas a criança não presta atenção, pastor. Tinha que ter o cultinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já fui pastor de igrejas com cultinho muitos anos. E sabe o que eu vi? O cultinho começava para crianças até 6 anos. Depois, quando a criança fazia 6 anos, o pai queria que fosse até para 8. Quando para 8, para 10. Depois para 12. Sabe o que acontece? Os pré-adolescentes não aprendem a ficar dentro do templo. E daí os pais querem ficar lá dentro do templo, terceirizar para a igreja a responsabilidade, e depois os adolescentes ficam lá fora, batendo papo, porque eles desaprenderam a ficar ali ao lado dos pais adorando ao Senhor. E eu digo mais, na minha opinião pessoal, as crianças, os pré-adolescentes deveriam sempre estar junto dos pais, até uma certa idade que eles possam refletir por si mesmos e ter responsabilidade de cultuar a Deus. Mas tudo começa em casa. Tudo começa em casa. E outra questão, nós devemos também ensinar os nossos filhos a adorar a Deus, a servir ao Senhor, a fé, também nos fins de semana, quando todos estamos juntos, aproveitar todos os momentos para transmitir-lhes a fé, dialogar com os nossos filhos, não é só falar, mas também ouvir. Então, por exemplo, nós fomos assistir um filme juntos no cinema. Quando acabou o filme, converse com o filho. O que você achou, filho, do filme? O que você acha daquela cena assim, assim, assado? Né? Você percebeu ali naquela cena tal coisa, isso e aquilo? E você inculcar no seu filho os valores do reino de Deus. Fazer o seu filho refletir. Ah, você está ali tomando lanche junto com seu filho, converse com ele, filho, sobre isso, sobre aquilo, vai jogar no futebol, vai fazer alguma outra coisa, seja lá o que for. Dialogue com seu filho, aproveite, sentado, andando pelo caminho, deitado, onde quer que esteja. Nós precisamos, meus amados irmãos, mostrar para os nossos filhos que a fé não é um assunto alheio à vida. A fé é para a vida, é para a prática da vida, para todas as circunstâncias da vida, para que quando o seu filho perder o emprego, para que quando o seu filho for sofrer bullying na escola, para quando o seu filho tiver com problemas de ciúmes no seu coração, como que ele lida com as coisas da vida de acordo com a fé que ele tem. Eu quero concluir então com algumas questões práticas e termino aqui. Sua família é o maior bem que você tem, que Deus lhe deu. E precisa de cuidado e de investimento. Você precisa tomar uma decisão. Quer ou não ter uma família que serve ao Senhor? Você quer ou não ter uma família que serve ao Senhor? Então tome uma decisão. Decida iniciar o culto doméstico em seu lar. Separe um tempo do dia para estarem juntos, lendo a Bíblia juntos e orando juntos. Talvez você esteja pensando, mas pastor, meu tempo é muito corrido. Sua família, a educação cristã dos seus filhos é prioridade para a sua vida? Essa é a pergunta. Não é se o seu tempo é corrido, é se a sua família e a educação cristã dos seus filhos é prioridade. Pense a longo prazo quanto isso será precioso e os benefícios que trará a você, a sua família, aos seus filhos a longo prazo. No sábado,
dedique um tempo especial para brincar, para assistir um filme, para passear com seus filhos, para falar com eles sobre a fé. Aproveite situações que você observar para também ensinar os seus filhos. Faça perguntas. Leve os seus filhos a pensarem. Aplique o ensino da palavra de Deus para eles. Dedique tempo em oração com a sua família. Nós somos para mostrar que nós somos dependentes de Deus. Mostre-lhes que a vida com Jesus é parte integral da vida de vocês. Quando vocês vão ao mercado, orem antes e peçam a Deus: Senhor, abençoe a compra que nós vamos fazer, que nós não gastemos dinheiro à toa, que nós não joguemos dinheiro fora, ensina-nos a administrar os recursos que o Senhor nos tem dado. Vão no shopping, orem também, peçam a Deus, Senhor, que todos os lugares que a gente vá, que a gente possa também considerar a Tua presença, que o Senhor, nós queremos convidar o Senhor para estar conosco no cinema, convidar o Senhor para estar conosco ali quando nós formos comer, na diversão, na igreja, na escola, em todos os lugares. Deus, convide Jesus, ande na presença de Jesus. Essa é a palavra de Jesus a Abraão, desde lá do passado. É a palavra de Jesus. Se você quer segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-o. Nossa família vale a pena. Deus vale a pena. Jesus Cristo vale a pena. Invista na sua vida com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu lar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por tudo que o Senhor falou conosco hoje. Pai, eu sei que muitas vezes ouvimos coisas que não gostamos, que nos confrontam, mas a Tua palavra é confrontadora. E, Pai, eu sei que é melhor sermos confrontados agora do que chegarmos um dia na presença do Senhor e sermos confrontados pelo Senhor e vermos, ó Deus, que nós fracassamos. Pai, ajuda-nos. Tu sabes que somos fracos, Tu sabes que somos falhos, que somos pecadores, mas o Senhor nos deu a Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, pelo poder do Teu Espírito Santo, a levarmos a sério a Tua palavra em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, para que possamos influenciar as pessoas no mundo onde vivemos e vermos nossos filhos e os nossos netos, ó Pai querido, seguindo a fé que professamos no Senhor. Ajuda-nos a renunciar aquilo que precisarmos a renunciar, para podermos também darmos o exemplo aos nossos filhos, ó Deus querido, que Tu és prioridade em nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Até às 7 horas da noite para aqueles que nos acompanharem hoje no estudo da Palavra de Deus, que nós trataremos hoje do mandamento, do 8º mandamento, não furtarás. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.